Shinonome se lembra do Capitão Narumi, sua força aérea esmagadora. Foi quando dividiram um campo de batalha que ela entendeu a distância entre eles. Enquanto isso, Kurusu diz para o diretor que vários relatórios estão chegando. Nossas principais forças se encontram cercadas. O raio de destruição se expande lentamente também. O diretor Keiji Itami pensava: dividir e conquistar, explorando as fraquezas que temos. Além disso, são poucos os soldados que podem conter um kaiju numerado. Basta que só um de nossos pilares ceda para que nossa operação desmorone na hora. Shinonome estava paralisada, vendo o kaiju atacar Tachibana. Ela pensava: um Daikaiju, nunca vi algo com capacidade física assim. É diferente de tudo que eu já vi antes. O que devo fazer agora? O pelotão informa que Tachibana está com fraturas na vértebra C2 e também na mandíbula inferior. Ele não vai conseguir aguentar mais do que isso. Líder de pelotão Shinonome, dê apoio. A garota se assusta e se lembra de quando Narumi a nomeou como líder de pelotão. Shinonome pega a sua arma e grita: sai daí, Tachibana! Seu poder de combate é liberado em 73%. Ela começa a disparar rapidamente no kaiju numerado. Tachibana se livra do monstro e Shinonome estava séria. Porém, quando a poeira baixa, vemos que o kaiju corre na sua direção. Ela fica assustada e, sem tempo de reagir, acaba sendo atingida por um poderoso soco. A garota perde a consciência, sua arma é quebrada pelo golpe e ela é arremessada para longe. Uma grande explosão acontece e, enquanto caía, Shinonome se lembra do passado. Queria ser mais forte e poder me tornar uma capitã. Assim, o capitão Narumi iria olhar para mim. Tudo que ele enxerga é o poder. Então sempre estive fora da visão dele. Eu era só mais um membro da tropa. Um dia eu farei ele me notar. Essa era a minha meta, a minha razão para continuar treinando. E por isso, após todos aqueles treinamentos, o grande dia chegou. Narumi disse: eu nomeio você como líder de pelotão agora. Me mostre do que é capaz, Shinonome. A garota fica surpresa, por isso eu fiquei tão feliz. Ele me chamou pelo meu nome, ele viu a minha força. Sou líder de pelotão da primeira divisão e foi confiado a mim as linhas de frente da batalha. Esse é meu orgulho. Mesmo ferida, Shinonome se mantém de pé e se prepara para lutar contra o kaiju. Ela ativa o poder de seu traje e avança rapidamente com lágrimas nos olhos. A garota dizia: não posso vencer essa coisa, mas eu sei que ele é alguém que pode. Ela pega uma granada e corre na direção do inimigo. A garota joga aquela granada de fumaça para tapar a visão do kaiju. Ela pega outra arma e toma distância dizendo: sendo a líder desse pelotão, tem uma só coisa que eu posso fazer. De repente tudo em volta do kaiju começa a congelar. Shinonome grita e começa a atirar. Ela dispara várias vezes contra aquele inimigo e dizia: só isso não vai te matar, não é? Então pode pegar a minha vida. Se eu conseguir segurá-lo mais um pouco, ou reunir o que der de informação, vou poder ajudar o Capitão Narumi. A garota recarrega e se prepara para atirar novamente. Porém, nesse momento, ela percebe que o kaiju agora estava atrás dela. Shinonome olha para trás, assustada, e de repente uma grande explosão acontece. Tudo estava escuro e ela dizia: eu não posso pensar assim. Vemos a garota caída em meio aos escombros, completamente ferida. Ela pensava: sou a líder de pelotão da primeira divisão. Arriscar minha vida protegendo a nação é o meu dever. Por isso eu não posso pensar nisso. O kaiju se aproxima da garota caída e ela diz: mesmo assim, eu não quero morrer. A líder de pelotão começa a chorar. Nunca pedi nada em troca. Apenas busquei ser mais forte, mais bonita e seguir os passos dele. O kaiju começa a destruir tudo com seus socos. Porém, de repente, o monstro percebe que apenas atingiu o chão. Ele olha para frente e observa alguém segurando a Shinonome. Aquela pessoa utiliza o uniforme da tropa. O kaiju fica surpreso e a garota pergunta: por quê? Por que você está aqui, Kafka Ribino? O kaiju número 8 chegou e ele responde: líder de pelotão Shinonome, foi mal, sei que eu fui instruído a ficar para trás, mas não vai rolar. Kafka estava furioso, ele começa a se transformar. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Kafka se lembra de Kikoro que dizia: não quero que você venha me salvar. Ele fica surpreso e pergunta por que isso assim do nada. A garota fala que é bem simples: mesmo se eu tiver encrencada na próxima batalha, não quero sua ajuda. É claro que sou grata pelo que você fez por mim no passado, mas já chega de precisar que me salvem. Por mais forte que seja o inimigo, eu vou vencer com certeza. Preciso que confie em mim, mantenha o foco no inimigo que está à sua frente e lute com força total.
Kafka encara o Kaiju numerado. Shinonome pede para ele não se transformar. Nós não podemos arriscar te perder aqui. Recue. Kafka sorri e responde: muito obrigado por se preocupar comigo, mas fica tranquilo, eu não vou perder. Esse cara é todo meu. Kafka encara o Kaiju. Seu poder começa a aparecer. Ele se transforma no número 8 e tudo ao seu redor começa a ser destruído. Aquele poder é sentido pelos outros Kaijus numerados que lutavam contra os outros membros da tropa. A inimiga de Kikoro, o inimigo de Narumi e o inimigo de Hoshina. Os cientistas relatam: Dai Kaiju detectado lá na área Koizumi. Esse é o Kaiju número 8. Ele tem permissão para lutar? Não, ele não tem. O diretor apenas pensa: Kafka Ribino, o plano original era guardá-lo para a luta contra o número 9, mas a situação parece exigir que ele se mova. Kafka se aproxima lentamente do inimigo. Ele diz: posso sentir poderes de kaijus fortíssimos em vários locais. Aquele ali, em Shofu, é o vice-capitão Hoshina. Pra lá está o capitão Narumi. E bem ali, ele percebe que Kikoro estava fora de si. Kafka então faz uma chamada: eu não vou te salvar, confio em você, Kikoro. Aquelas palavras acordam a garota e ele diz: por isso eu vou. Antes que pudesse falar, o Kaiju à sua frente salta para trás. Ele começa a se movimentar em posição de corrida parada. Todos ficam surpresos e não entendem o que aquele Kaiju estava fazendo, mas de repente suas pernas começam a ficar maiores. Ele estava desenvolvendo os músculos das pernas. Shinonome fica surpresa. O Kaiju monstruoso fica em posição de corrida. Kurusu diz que a fortitude agora está indo para 9.2. Shinonome diz que isso é ruim. Ela grita para Kafka Ribino fugir, mas ele estava preparado para o confronto. O Kaiju numerado, em um piscar de olhos, chega até Kafka e prepara um golpe. Shinonome estava surpresa, porém com apenas uma mão, o Kaiju número 8 consegue parar aquele ataque. Todo o cenário ao redor é destruído por aquele impacto, e o próprio Kaiju inimigo fica surpreso. Shinonome estava sem palavras, e Kafka dizia: vou acabar com esse aqui, com minha força total. Ele fecha o punho, seus olhos brilham, e Kafka desfere um soco no monstro. O Kaiju tem seus dentes quebrados, e é jogado para o alto, atingindo o teto. Aquele lugar é destruído, e o corpo do Kaiju inimigo estava completamente dilacerado. Kafka observa, e os outros Kaijus sentem aquele impacto. Até mesmo a número 15, que estava terminando de se regenerar, diz que o número 8 realmente está em um nível completamente diferente. Temos que nos juntar para cuidar dele. Ok, irei acabar logo com ela. A número 15 se vira para acabar com Kikoro, porém tinha algo errado. Shinomiya tinha recobrado a consciência e estava encarando o monstro. Kikoro acordou quando ouviu as palavras de Kafka pelo rádio: eu não vou te salvar, confio em você, Kikoro. Kikoro se lembra das palavras de Kafka. Ela agora estava em alerta e recobra sua consciência. A Kaiju número 15 fica assustada. Ela grita perguntando como Kikoro acordou e começa a atacar, porém rapidamente seu corpo sofre um corte. A Kaiju fica surpresa. Kikoro não só cortou o seu ataque, mas também conseguiu cortar o seu corpo. A garota estava séria e a Kaiju número 15 gritava: como você ainda é capaz de se mover? Ela dispara contra Kikoro, que acaba sendo atingida em alguns pontos de seu corpo, porém a jovem Shinomiya continuava em silêncio e de pé, o que causa um grande temor na inimiga. Mas o que é isso? O meu ataque mental parou de funcionar. De repente ela entra dentro da mente de Kikoro e percebe que a garota ainda estava hipnotizada e se vendo como criança, ela chorava. A Kaiju dizia: não, está funcionando sim. Então o que está acontecendo? A pequena Kikoro chorava e dizia que estava muito sozinha. Quero ver a mamãe e o papai. Mamãe, consegui entrar para a tropa de defesa e fiquei em primeiro lugar. Incrível, não é? Papai, queria derrotar vários kaijus, que nem a mamãe fazia. Queria que desse jeito você voltasse a sorrir de novo. Desculpa, mamãe. Desculpe, papai. Desculpa por não conseguir chegar a tempo. De repente, a Kaiju 15 aparece e diz: sim, é isso mesmo, Kikoro. Mamãe e papai não estão mais aqui para te elogiar. Não tem motivo para continuar se esforçando. Porém, de repente, a Kaiju para e Kikoro responde: nada disso. A Kaiju, sem entender, olha para a garota que, mesmo em lágrimas, não estava mais em prantos. Ela dizia: antes eu costumava pensar isso também, mas eu estava errada. A Kaiju fica furiosa e Kikoro estava com um olhar determinado. A inimiga pergunta o que ela estava olhando, e ao se virar para trás, ela vê o Kafka. O Kaiju número 8 estava sorrindo, e a Kaiju 15 reconhece esse Kafka Ribino. Porém, de repente, outras pessoas aparecem. A Kaiju fica surpresa. Não é só ele. Reno e Haru, Aoi, Haruichi, Kikoro dizia:
Eu quero ser uma companheira exemplar para a terceira divisão, meu mestre idiota, líder de pelotão Shinonome. Eu quero ser uma recruta que é digna da primeira divisão. De repente aquela prisão mental começa a se quebrar. A Kaiju fica assustada e pergunta o que é isso. Kikoru fecha seus olhos e fala: papai, mamãe, quero provar meu valor a todos da tropa de defesa. Fico triste de não poder mais ver vocês, mas vou seguir em frente. A garota dá um passo e estende sua mão. Sou Kikoru Shinomiya, da tropa de defesa do Japão, iniciando a eliminação do Kaiju número 15. Kikoru segura o seu machado e a falsa realidade criada em sua mente se quebra. A Kaiju 15 fica sem reação e a pequena Kikoru avança para atacar. De repente vemos seu corpo crescendo e ela se torna aos poucos a grande guerreira que é no presente. Kikoru ativa a técnica de machado da tropa, segunda forma. A Kaiju tenta se proteger, porém o impacto do golpe é brutal. Esse é o corte aquático. Kikoru estava ferida, mas a Kaiju numerada é cortada ao meio. Ela começa a gritar: não, não pode ser, não existe isso, droga, vou te matar. A Kaiju entra em fúria e utiliza todo o seu poder. Vários tentáculos fundidos a destroços começam a sair do chão. Ela se lembra do Kaiju número 9, que estava na forma de Isao Shinomiya, o diretor da tropa e pai de Kikoru. A Kaiju 15 dizia: e então, papai, terá orgulho de mim? Fique quietinha e morra de uma vez. Aqueles tentáculos gigantes causam uma grande destruição, porém quando a poeira baixa, vemos Kikoru avançando com seu machado sem hesitar. A Kaiju é pega de surpresa e com uma forte pisada no chão, Kikoru se coloca em posição para atacar a queima-roupa. Ela dizia: muito obrigada, número 15, você me mostrou as minhas falhas. Técnica do machado da tropa, sexta forma. Isso me deixou mais forte. Daruma Otoshi décuplo. Kikoru passa pelo corpo da Kaiju e a corta em dezenas de pedaços. Ela conseguiu destruir o núcleo e nesse momento olha para trás. Vemos a cabeça da Kaiju em pleno ar, agora acabou de vez. Porém Kikoru percebe algo, seu ombro foi perfurado pela inimiga. Ela dizia em pensamentos: papai, será esse mais um ataque mental? Kikoru escuta uma voz e percebe que não é isso. Esses são os pensamentos da Kaiju número 15. Ela vê a pequena Kaiju sentada no colo do Kaiju número 9, que agora utiliza a forma de seu pai. A Kaiju dizia: papai, eu não consigo regenerar. Papai, papai. Vemos a cabeça da Kaiju rolando no ar e então observamos suas memórias. Ainda pequena ela dizia: papai, papai, você me ama. O Kaiju número 9 abandona a sua face de Isao Shinomiya. A garota fica assustada e ele dizia: ah, o amor, te criei para matar Kikoru Shinomiya. Sendo assim, seja mais forte que ela e eu começo a te amar. A Kaiju sorri e o número 9 dizia: eu reproduzi o poder de combate da Kikoru usando as memórias de Isao. Sua primeira missão é matar aquela coisa. A Kaiju número 15 mata o protótipo feito pelo número 9. Suas mãos estavam cheias de sangue e ela dizia: papai, eu consegui, eu matei ela. Nunca vou perder para uma garota tão fraca. Então você me ama? O número 9 não olha para seu rosto. A garota fica esperando por algo e ele diz: o seu diferencial é a aptidão para fazer ataques mentais. Se você conseguir usá-los com maestria, eu começarei a te amar. A garota aceita aquele desafio. Sendo assim, a Kaiju número 15 começou a treinar os seus golpes mentais. Ela fica feliz e diz: eu consegui, foi muito fácil. Já tô pronta para matar ela, papai. Você me... E naquele momento ela chega e o Kaiju número 9 diz: de novo isso? A Kaiju fica triste com aquela resposta e ele dizia: como disse antes, te criei para matar Kikoru Shinomiya. Meu amor por você vai depender só disso. Se você conseguir matá-la, então eu vou te amar sem dúvidas. Vemos que na frente do Kaiju estavam vários Kaijus sendo criados. Eles iriam nascer. A Kaiju número 15 segue seu caminho e diz: tudo bem, vai dar certo. Eu só preciso matar a Kikoru para que o papai comece a olhar para mim direito. Voltando ao presente, Kikoru acabou de ver essas lembranças. A Kaiju número 15 foi derrotada e Kikoru começa a chorar. A cabeça da Kaiju dizia: mas quando me conectei a você, eu finalmente compreendi uma coisa. O seu pai era rigoroso, justamente porque te amava. Mas o meu pai é diferente. Para ele, eu era apenas um peão. Papai, eu vou morrer, e mesmo assim, até nos meus últimos momentos, você se recusa a olhar para mim. A Kaiju número 15 chorava. Ela vê a presença de seu pai, o número 9, que não se importa com ela. A Kaiju número 15 começa a desaparecer, e sua cabeça se torna de um monstro. Kikoru olha para aquilo e diz: você tirou a vida de muitas pessoas. Eu não consigo gostar de você. Mas quando eu enfrentar o número 9, dou um soco nele por você. Todos estavam apreensivos por uma resposta. E Kurusu diz
que as funções vitais do Kaiju número 15 desapareceram. Shinomiya eliminou o Kaiju número 15. Todos da base começam a comemorar. Aquela é uma vitória. Até mesmo soldados que estavam em campo comemoram ao ouvirem aquela notícia. O diretor que substituiu o seu pai diz que Shinomiya fez um ótimo trabalho. O número 9 nos estudou antes de iniciar a sua investida. Fez um excelente trabalho em superar as previsões dele. De repente, eles recebem um relatório de Sumida. O ataque do Kaiju número 11 continua intenso e toda a destruição só aumenta. Esse é o Kaiju que utiliza água para atacar. Ele estava lutando contra o Capitão Gen Narumi da primeira divisão. Uma grande explosão acontece e Narumi sai de dentro da fumaça. Ele estava ferido e Kikoro entra em contato dizendo: agora é a sua vez. Mostre para a sua aluna do que você é capaz, mestre idiota. Gen Narumi fica surpreso e nesse momento ele se lembra do diretor Isao Shinomiya, o pai de Kikoro e o homem que ele mais respeitou. De repente, a água do Kaiju alcança seus pés e um jato de água o atinge. Os soldados ficam preocupados com o capitão. A fumaça toma conta do lugar e quando ela se dispersa, vemos um enorme buraco. Narumi estava caído no meio daqueles escombros. Ele responde, falou e disse, pode deixar, vou te mostrar o abismo entre a gente, discípula tonta. Narumi coloca o seu cabelo para trás e ativa o poder das suas lentes de Kaiju. Ele então se lembra do passado, de quando foi testado pelo diretor Isao Shinomiya na arena. Narumi estava caído e de pé o diretor dizia, me mostre do que você é capaz. Eu não preciso de um incompetente que fala mais do que faz. Narumi estava com o nariz sangrando e dizia, no final das contas, não importava quantas vezes eu tentasse. Ele se lembra de treinar Kendo com o diretor Isao, de ser chamado de surpresa em seu quarto, de treinar Judô e ser derrotado em todas as modalidades. Caído no chão, Narumi estava furioso. Nunca conseguia acertar o velhote, nem mesmo uma única vez. E está gostando do vídeo? Então deixe o seu like. Vemos Gen Narumi correndo pela parede daquele lugar. Ele estava se esquivando dos ataques de água do Kaiju numerado. Os cientistas da tropa que acompanhavam a distância diziam, 15 minutos passaram desde a liberação total. Estresse de nível 3 devido à sincronização. O capitão está quase sobrecarregado. Se pelo menos conseguisse se aproximar. Vemos o Kaiju numerado concentrando suas bolas de água. Ele dispara várias daquelas coisas na direção do capitão da primeira divisão. Narumi observa e se prepara para o impacto. Ele salta entre as bolas de água e avança na direção do Kaiju. Em um piscar de olhos, Narumi estava frente ao inimigo e prepara um golpe. Todos ficam surpresos, ele conseguiu. O Kaiju, porém, concentra o seu poder e Narumi, utilizando as lentes de Kaiju, consegue ver através de sua carne. O capitão estava sério e preparado para atacar, mas de repente seu corpo acaba sendo parado pela água do Kaiju. O Kaiju toma distância e vários jatos de água atingem o capitão de várias direções. O Kaiju numerado estava em pleno ar. Ele dizia, esse truque eu conheço. O número 1 era chamado de Kaiju da clarividência, mas não era bem assim. Ele só lia os sinais elétricos do corpo dos inimigos e previa os seus movimentos. Mas você não consegue prever ataques inorgânicos, que são teleguiados como esses. Vários jatos de água poderosos avançam na direção do capitão. Narumi fica surpreso, ele estava cercado. Porém, de repente, ele atinge aqueles ataques com sua arma e consegue repelir tudo. Todos que acompanhavam a distância ficam surpresos. Claro, é o Capitão Narumi que está lutando. Sua habilidade corpo a corpo é uma das melhores dentro da tropa, comparáveis à do próprio vice-capitão Hoshina. Narumi avança mais uma vez na direção do Kaiju e ativa a técnica da baioneta da tropa, primeira forma. Porém, o Kaiju abre seus olhos e diz, eu conheço esse truque também. Narumi ativa suas lentes do Kaiju número 1 e mesmo assim desfere o corte explosivo. Ele tenta atingir o inimigo, mas todos seus ataques são parados. O Kaiju defende o golpe com água. A água age como um escudo automático. O Kaiju então parte para o ataque. Narumi, porém, se esquiva do golpe. Ele ativa a segunda forma, disparo cortante. Mas mesmo assim, o seu combo é defendido pela água que protege o Kaiju. O monstro dizia, esse também eu conheço. Ele então começa a preparar estacas de água e dispara várias dessas contra o Narumi. O capitão se defende com sua baioneta, mas mesmo assim acaba tendo ferimentos. O Kaiju falava, primeira forma, corte explosivo. Segunda forma, disparo cortante. Terceira forma, trovão flamejante. Quarta forma, chuva de fogo. Quinta forma, agitador dos céus.
sexta forma, espada de 7 pontas. Eu sei de todos os seus golpes, isso é natural, já que recebi as memórias de Izao Shinomiya. Narumi fica surpreso, o Kaiju prende seu corpo com água e rapidamente aparece para acertá-lo com seus socos. O Kaiju se torna gigantesco e dispara poderosos socos no capitão. Narumi é jogado para longe, causando uma grande destruição com o impacto dos golpes do inimigo. Os cientistas ficam assustados. Danos detectados no tronco, iniciando o desvio de fase do circuito 2 para o 4. Pequenas fraturas também na costela, direcionando 2% dos músculos do traje para parar o sangramento. O Kaiju numerado se aproxima do ponto onde Narumi caiu. Ele olha para o capitão e diz: "Você é uma decepção, Gen Narumi." O capitão da primeira divisão estava caído entre os destroços. Ele está gravemente ferido e escuta: "Eu vou fazer um favor em nome de seu mestre e passar um recado que tenho em suas memórias. Eu não preciso de um incompetente como você. Morra!" A água começa a se erguer do solo, sendo controlada pelo Kaiju. Centenas de bolas de água se formam e flutuam ao seu redor. O diretor fica surpreso e pensava: ele pegou o pior oponente possível. O Kaiju não só consegue lidar com o poder do número 1, como também tem as memórias do homem que conhecia o Narumi melhor do que ninguém. Não tem como ele vencer. O Kaiju estava sorrindo, porém algo atinge seu braço. O Kaiju para por um instante e o próprio diretor da tropa fica surpreso. O Kaiju olha para frente e se pergunta o que o acertou. Foi um disparo de Narumi, que apenas pegou de raspão. Foi um golpe de sorte. Narumi dizia: "Izao, não precisa fazer essa cara." O Kaiju olha para o capitão da primeira divisão, que estava sério. Narumi conseguia ver a sombra de Izao atrás daquele Kaiju à sua frente. Ele começa a rir e diz: "Eu vou te derrotar. Eu tô pronto agora." O Kaiju não entende muito bem o que estava acontecendo, mas em um piscar de olhos, Narumi passa por ele e corta seu braço. O Kaiju fica surpreso e todos da tropa que acompanhavam a luta também. Os olhos Kaiju de Narumi estavam brilhando. A verdadeira luta agora começou. Gen Narumi avança e corta um braço do Kaiju numerado. O Kaiju fica surpreso e pensava: ele conseguiu me atingir de novo. Os olhos de Gen Narumi estavam brilhando. O capitão da primeira divisão está lutando a sério. O Kaiju numerado percebe que os olhos lilás de Narumi mudaram de cor. Eles agora estão verdes. Não havia nada desse tipo nas memórias de Izao Shinomiya. O Kaiju se regenera, mas de repente seu ombro é estraçalhado. Ele se surpreende e ativa seu poder de água. Enquanto seu ombro se regenera, o Kaiju forma suas esferas de água para atacar. Ele dispara todas elas contra Narumi. O capitão da primeira divisão dizia: "Consigo ver tudo agora. O golpe frontal é uma isca para atacar as minhas pernas." Ele salta e se esquiva da água que tenta capturá-lo. O Kaiju fica tenso e Narumi dizia: "Estou vendo isso também, se preparando para atacar o meu corpo." Enquanto se esconde atrás dessas suas 5 bolas de água, Narumi passa rapidamente pelo Kaiju número 11. Ele acerta alguns cortes no monstro e destrói algumas das suas balas de água. O Kaiju fica surpreso e Narumi olhando para trás dizia: "Então você vai se virar e utilizar a água num ataque de pinça." O Kaiju abre seus olhos e fica assustado. Mas o que é isso? Os olhos de Narumi começam a sangrar e ele se lembra das palavras do diretor Izao: "Eu não preciso de um incompetente. Aquela foi a minha primeira derrota completa." Ele se lembra do passado, de quando foi derrotado pelo diretor Shinomiya. Narumi se lembra de seus treinamentos com o diretor. "Eu soquei, chutei, cortei e atirei e nunca chegava ao nível dele." Izao Shinomiya era o melhor da tropa e após treinar com Narumi disse: "Eu não preciso de um incompetente aqui na primeira divisão." Narumi queria impressioná-lo. Ele lutou atirando contra os Kaijus e assim provou seu valor de novo e de novo. Narumi foi até selecionado como alguém compatível com a arma numerada do Kaiju número 1, mas ele nunca conseguiu impressionar Izao. E enquanto ele treinava duro, Izao ficou velho e deixou o campo de batalha. Sendo assim, Narumi se tornou a 7ª geração como o capitão da primeira divisão. E então pouco depois, Izao se foi, sendo morto e absorvido pelo Kaiju número 9. Narumi se lembra de tudo isso enquanto lutava contra o número 11 e diz: "Mas que se dane, nem ouse parar enquanto eu não alcançar você." Seus olhos sangravam e ele via a experiência de Izao tomando forma naquele inimigo que obteve suas memórias. Nesse momento vemos Kurusu, que dizia: "Leituras anômalas da arma número 1. As cargas físicas e mental estão subindo rapidamente." O diretor pergunta o que é isso e ele responde: "Eu não sei direito, nunca vi o número 1 agindo assim." "Como assim? O fardo do nervo craniano é grande demais."
Se isso continuar assim, a mente dele não aguentará mais nem um minuto. De repente, Narumi dispara várias vezes contra o Kaiju e fere sua cabeça e abdômen. O Kaiju se pergunta o que está acontecendo. Não posso desviar, não posso defender, não posso prevê-lo. Ele não está antecipando só os meus movimentos, também está prevendo meus ataques de água e de defesa. Impossível. Ele só devia ser capaz de ler os pulsos elétricos. Narumi aparece atrás do Kaiju e diz: aquilo era apenas do número 1. O Kaiju fica surpreso e olha para trás. Ele tenta atacar Narumi, que se esquiva facilmente e dizia: além dos sinais elétricos, com os olhos espelhados por esse traje, posso ver o movimento dos elétrons, as mudanças de temperatura e até a topografia. Com isso posso ler qualquer movimento seu. Tenho o poder de ver o seu futuro. O Kaiju número 11 tenta atacar, mas é atingido novamente no joelho. Narumi dizia: esse é um poder que o número 1 não podia usar quando era um Kaiju. Eu desenvolvi por conta própria. Nesse momento, o número 11 avista Narumi em cima do Kaiju número 1. É como se ele tivesse superado aquele monstro. O diretor e Kurusu ficam surpresos após ouvirem aquilo. O Kaiju estava enfurecido e começa a atacar desesperadamente. Chega disso, não há nada assim dentro das memórias de Isao Shinomiya. Narumi desvia dos ataques e responde: é claro que não, afinal, estava guardando isso pra ele. É minha carta na manga para derrubar você. O capitão da primeira divisão sorri e o Kaiju número 11 tenta se defender dos disparos. Ele precisa recarregar, mas não dá tempo. Ao olhar para baixo, Narumi já estava prestes a atacá-lo. O capitão dizia: eu já vi tudo, cortarei você em 1 milhão de pedaços. Técnica da baioneta da tropa, sexta forma, espada de 7 pontas. Naquele instante, Gen Narumi corta o Kaiju em dezenas de pedaços. Estão gostando do vídeo? Então deixe seu like. Mas continuando, vemos uma lembrança do novo diretor Keiji Itami. Ele se encontra com Isao na academia e diz: que raridade, justo você que segue uma rotina, treinando aqui até 1 hora dessas. Isao diz que não é nada demais. Itami fala: quer dizer que Narumi está quase superando você. E isso te preocupa, não é? Isao fica em silêncio por um tempo e responde: você podia ser um pouco menos perspicaz, Itami. O homem sorri e fala: Gen Narumi, múltiplas ausências e atrasos, além de ter sido expulso do seu pelotão 8 vezes por insubordinação. É um delinquente quase sendo expulso, mas julgando por essa sua expressão, imagino que ele realmente seja forte. Isao responde, sem dúvidas de que ele será crucial para a primeira divisão, porém ainda faltam experiências em combate, tanto com vitórias quanto derrotas. Eu preciso continuar sendo essa muralha no caminho dele, não posso dar sinais de fraqueza, até que aquele idiota se desenvolva totalmente. Itami se lembrava disso e agora ele dizia: está vendo, Isao, aquela semente que você cultivou cresceu, ele se tornou um verdadeiro monstro. Narumi sorria e seu golpe destrói por completo o Kaiju inimigo. Ele dizia: o que achou disso, hein, velhote? Aposto que você tá chorando agora. Narumi se lembra da cara séria de Isao, porém agora ele estava sorrindo. Narumi estava exausto e cai no chão. Ele dizia: mas que merda, eu não consigo nem imaginar você derramando uma lágrima sequer. Enquanto isso, Kikoru Shinomiya estava feliz. Ela comemora a vitória de seu mestre. Somos levados até o aeroporto de Shofu, onde a luta do vice-capitão Soshiro Hoshina estava acontecendo. A batalha de lâminas entre ele e o Kaiju inimigo era feroz. Todo o local ao redor estava sendo cortado. Hoshina estava sério, porém vemos que alguns cortes afetam seu rosto. O Kaiju inimigo era feroz. Ele não para de atacar e desfere um poderoso golpe. Hoshina salta, mas mesmo assim é atingido de raspão. Ele então ativa a segunda forma, o corte cruzado. Porém o ataque de Hoshina é contido por outro ataque inimigo. O vice-capitão estava tenso. O Konogi, que observava a luta, dizia: nunca vi algo assim. O vice-capitão está perdendo para um Kaiju de pequeno porte. Força, velocidade, habilidades de combate superam o número 10 em tudo. Hoshina é atingido pelo impacto do golpe inimigo e acaba deslizando para trás. Ele pensava: agora eu tenho certeza, ele é o resultado final. Hoshina se lembra da cabeça do Kaiju número 10, falando que era apenas um protótipo. De repente ele percebe que o Kaiju inimigo estava logo atrás dele. Hoshina se vira assustado e se defende daquele golpe, porém ele é jogado no chão, que fica totalmente destruído. As lâminas de Hoshina se quebram. Ele é atingido e cospe sangue. Assustado, ele encara o Kaiju e percebe que esse é a versão definitiva do Kaiju número 10. Hoshina se lembra de seu passado quando treinava no dojo. Um homem dizia:
técnicas de espada, armas de fogo e combate corpo a corpo. Ele é impecável em todas as áreas. Não há dúvidas, Soichiro é o pináculo do clã Hoshina. Vemos uma pessoa de cabelos longos, amarrados em forma de trança, e Hoshina observava sorrindo. Ele dizia em pensamentos: desde que eu me entendo por gente, meu irmão sempre foi perfeito. Já eu nunca passei de só um produto defeituoso. Voltamos à batalha. Hoshina toma distância. Ele se posiciona para o combate, mesmo estando com suas lâminas quebradas. Okonogi fica surpresa. A espada do vice-capitão quebrou. Hoshina dizia: poder, técnica, velocidade. Ele faz você comer poeira, número 10. Era sobre isso que você tinha falado antes, não é? O número 10 responde: pode apostar, eu tenho certeza. Esse aí é a versão final. Hoshina fica sério. Que coisa, então somos uma dupla de defeituosos. De repente, o Kaiju pisa fortemente no chão. O número 10 grita para Hoshina ter cuidado. Porém, de repente, um corte é desferido na direção de sua cabeça. Soichiro Hoshina consegue se abaixar no último instante. Aquele corte do Kaiju numerado foi o suficiente para cortar tudo ao redor. Hoshina estava com o rosto ferido e seriamente falava: nós precisamos vencer essa luta. Vamos matá-lo, número 10. O Kaiju número 10 fica empolgado e diz: é disso que eu tô falando, cara. O vice-capitão avança. Ele se comunica com Okonogi e pede para acionar o módulo 7. A garota acata aquela ordem: liberar cápsula do ponto 11 ao 20. A aeronave abre suas comportas e libera as cápsulas de aço. Elas se desmontam em pleno ar e caem como se fossem mísseis. Hoshina observa aquilo e diz: 83%, não importa o quanto tentarmos. A liberação do traje não sobe mais que isso. Onde é que a gente tá errando? Ou esse seria simplesmente o nosso limite? Se nosso poder não quer subir mais, nós teremos que achar outro caminho para a vitória. As cápsulas ficam cravadas no chão e ao chegar próximo elas se desmontam e liberam uma nova arma para o vice-capitão. Hoshina segura aquela espada de aço e diz: por ser a especialidade do meu irmão, tentei evitar ele ao máximo. Estilo Hoshina, técnica de corte, empunhadura única. Hoshina se prepara para lutar e o Kaiju número 10 dizia: rapaz, então você ainda tinha um estilo desses na manga? Okonogi estava apreensiva e se lembra de uma conversa que teve com o vice-capitão. Ela pergunta: está trabalhando em uma nova arma? Hoshina responde que sim. Se o número 9 viu a minha luta contra o número 10, ele deve ter pensado em um jeito de contra-atacar a minha técnica de corte. Nesse caso, tenho uma grande chance de não dar para vencer usando o meu estilo de duas espadas. E é por isso que vou lutar usando minha empunhadura única. Não posso perder essa luta. Hoshina se lembra de seu irmão e Okonogi se surpreende ao ouvir aquelas palavras. Ela pensa: é isso mesmo, o vice-capitão tem pouca aptidão para armas de fogo. Para ele, a espada é o seu coração. É algo que ele não pode abrir mão. O Kaiju inimigo começa a se aproximar. Hoshina se prepara novamente para o confronto. Rapidamente, o Kaiju numerado estava à sua frente, desferindo um ataque. Okonogi fica assustada, mas nesse momento Hoshina se prepara. Ele abre seus olhos e saca a sua espada. Ele se lembra de seu treinamento e desfere aquele golpe, como se estivesse lutando no dojo. Hoshina passa rapidamente pelo Kaiju numerado. Essa é a razão da sua existência. Hoshina estava sério. Okonogi se lembra do que ele falou: não posso perder essa luta. Ela estava tensa e pensava: é isso mesmo, ele não pode perder, porque ele é o maior lutador corpo a corpo da tropa de defesa. Sou estilo Hoshina. De repente o capitão ativa o estilo Hoshina, a técnica de corte veloz. Ele passa pelo Kaiju em um piscar de olhos. Seu ataque corta um dos braços do Kaiju. Essa é a primeira forma, o saque fantasma. Hoshina olha para trás e Okonogi, vendo aquilo, gritava: ele cortou. O Kaiju número 10 também estava empolgado e dizia: o monstro não entendeu a técnica dele ainda. Vai pra cima dele, Hoshina, não pare. Hoshina se prepara para atacar mais uma vez e diz que é isso que ele pretende fazer. O vice-capitão concentra e saca sua espada rapidamente com muito poder. O Kaiju à sua frente fica assustado e Hoshina acerta um golpe. Ele perfura a barriga do Kaiju facilmente. Essa é a segunda forma, estocada a vácuo. Okonogi e os outros ficam surpresos. Ele acertou o núcleo. Hoshina, porém, percebe algo. O Kaiju ainda não caiu. Ele desfere um poderoso ataque cortante na direção do vice-capitão. Soichiro Hoshina consegue saltar a tempo e se esquiva do golpe. Ele dizia: o núcleo dele fica em um lugar diferente do seu, número 10. O Kaiju 10 então responde: pensou o quê? Claro que ele ia ter contramedidas para isso aí também. Hoshina toma distância e se prepara mais uma vez. O Kaiju número 10 dizia: então até encontrar
encontrarmos o núcleo. E Roshina completa: vamos fatiar essa coisa em 1000 pedaços, até sobrar só o núcleo pra gente cortar. Soshiro estava sério. Uma aura intensa emanava do vice-capitão. Ele desfere um corte rápido na cabeça do inimigo. A cabeça daquele kaiju numerado é cortada ao meio. Roshina mais uma vez passa por ele em um piscar de olhos. Ele olha para trás e diz: também não está na cabeça. O kaiju estava se regenerando, mas antes que isso aconteça, Roshina parte para cima novamente. O kaiju inimigo desfere um golpe com suas mãos de lâminas. O vice-capitão se abaixa e consegue se esquivar, desferindo um contra-ataque que atinge a barriga do inimigo. Roshina estava sério e apenas alguns fios de seu cabelo foram cortados. O kaiju era feroz e mesmo ferido não para de atacar. Outro golpe é disparado, mas o vice-capitão se esquivava e faz um corte nas costas do kaiju. O kaiju ataca com outro braço. Roshina salta novamente e desfere outro corte nas costelas do monstro. O kaiju então faz mais um golpe e Roshina se abaixa e faz um corte no pescoço do inimigo. Naquele momento, ele tem um vislumbre. O núcleo está no pescoço. Roshina fica sério e voraz. É no pescoço. O núcleo foi localizado. Tá na mira. O pescoço do kaiju começa a se regenerar. Roshina avança para o ataque, porém o kaiju defende aquele golpe. O vice-capitão fica assustado. Sua lâmina se quebrou. O Konogi, vendo aquilo, também fica surpresa e diz: mas como assim? O kaiju já se adaptou. Roshina então salta e ele dizia: essa coisa tem um ótimo instinto de sobrevivência. O vice-capitão abandona sua espada quebrada e vai na direção de outra cápsula que estava cravada no chão. Ele ativa a cápsula e pega outra espada nova. Roshina então avança e desfere a primeira forma da técnica de corte, o corte aéreo. Ele lança aquele poder de corte à distância e enquanto o kaiju se defende, ele ataca pelos lados, utilizando a técnica de corte veloz cruzado, a terceira forma, batida reversa. Roshina consegue cortar parte do corpo e do braço do kaiju. O Konogi estava surpresa. Ele combinou as duas formas para criar uma brecha. O kaiju encara aquele humano e o número 10 pensava: esse cara é forte demais. Roshina estava sério e o Konogi, com lágrimas nos olhos, pensava: essa luta é a prova. Toda a dedicação que ele já mostrou era só uma parte desse seu esforço. Ele se dedicou ao máximo para resistir ao seu próprio destino. Desde muito novo, um passo de cada vez, continuou se dedicando em todos os momentos. A mulher se lembra da vida de Roshina e, voltando ao presente, vemos o kaiju numerado partindo para o ataque. Roshina se esquiva e faz um golpe. O Konogi diz que pegou de raspão. A liberação total do traje atingiu 13 minutos. A sobrecarga é iminente. Roshina, porém, não se dá por vencido. Ele olha fixamente para o adversário e começa uma disputa de habilidades. Roshina ataca de todos os lados. Seus cortes são poderosos demais. O Konogi apenas se lembrava de suas palavras: eu não posso perder essa luta. Ela estava quase chorando, mas acredita que o vice-capitão vai conseguir. Roshina então dispara o corte vingativo, o saque fantasma cruzado. Isso é o suficiente para cortar o outro braço do monstro. O kaiju 10 então grita: é agora, tem uma brecha. O Konogi pensava: você consegue, vice-capitão. E Roshina então ativa a técnica de corte veloz, sexta forma. Porém, naquele momento ele paralisa ao ver na sua frente o kaiju numerado ficando na mesma postura que ele. Roshina se surpreende e não entende o que está acontecendo, o que essa coisa pensa que está fazendo. Ele se perguntava: vemos o braço do kaiju se regenerando e algo estava se formando. Roshina parte para cima e pensava: que palhaçada, isso não é um truque que você pode imitar. Porém, de repente, o kaiju 10 começa a gritar: cuidado, Roshina. O vice-capitão estava surpreso e bem no meio do seu ataque, ele precisa mudar a postura para se defender. O kaiju numerado desfere um golpe rápido com todo o seu poder. O impacto é gigantesco e destrói tudo ao redor. Roshina é jogado e neste momento se lembra do seu passado. Está gostando do vídeo? Deixe seu like, mas continuando, Roshina se lembra da sua infância. Ele foi derrotado pelo seu irmão que dizia: por hoje já está bom, Soshiro. Roshina se levanta e furioso falava: não, vamos só mais uma vez, vai só mais uma. Seu irmão coloca a mão em seus cabelos e diz: não importa quantas vezes você tentar, não vai mudar o resultado. Pratique um pouco mais, seu pirralho. O garoto fica nervoso ao ouvir aquilo. Ele começa a gritar: não sou pirralho, volte já aqui, seu idiota chato. Seu irmão vai embora e diz que estava com fome, mas furioso Roshina gritava:
Não esquece, vou ser muito mais forte do que você. Voltando ao presente, o Kaiju número 10, que agora era o traje do vice-capitão, grita para ele ter cuidado, mas era tarde demais. Soshiro Hoshina foi atingido por aquele golpe surpresa. Ele começa a cuspir sangue e a espada que estava na sua mão se trinca. Okonogi estava surpresa e o Kaiju inimigo encarava. Hoshina sente seus ossos e é jogado em cima de um avião que acaba sendo completamente destruído. O Kaiju inimigo criou uma espécie de katana Kaiju para lutar, usando o mesmo estilo do vice-capitão. Okonogi começa a gritar pelo vice-capitão e Hoshina estava em meio aos escombros. Ele estava sangrando e dizia em pensamentos: não é brincadeira. Desde que eu era criança, me esforcei ao máximo para afiar as minhas habilidades. Nem a pau que eu vou perder para uma farsa. Hoshina segura o que restou de sua espada e se levanta. Ele pensava ao lembrar de seu irmão. Não posso mesmo. Eu não posso perder. Ao olhar para frente, o Kaiju estava próximo. Ele atacava novamente. Hoshina se assusta e Okonogi, com lágrimas nos olhos, apenas gritava: pare, vice-capitão, tudo o que construiu, você vai. E naquele momento o Kaiju desfere o seu golpe e Soshiro Hoshina é atingido em cheio. Ele estava assustado e vemos seu sangue jorrando. Okonogi chorando e em desespero pensava: você vai perder tudo. Soshiro Hoshina cai e em pensamentos ele se perguntava se morreu, porém em meio aos estilhaços ele vê sua espada quebrada e diz: ainda não morri, minha espada está logo ali, pegue-a, só mais um pouco. Hoshina estava sangrando e sentia muita dor, e quando ele estica o braço para pegar sua espada, finalmente percebe algo. Seu braço foi cortado por aquele ataque do Kaiju. Agora seu mundo estava desmoronando. Hoshina começa a fechar os olhos. Ele vê seu irmão de costas e pensava: se o meu irmão estivesse aqui, ele usaria suas técnicas de tiro. Será que ele derrotaria essa coisa? Hoshina se lembra dos comentários: desista, Soshiro, isso ainda vai custar sua vida um dia. Hoshina perdeu seu braço direito e com o peito cortado ele pensava: sabe de uma coisa, tá tudo bem, se eu parar por aqui isso acaba, se deixar passar eu estarei livre. Tão simples, mas não, eu não quero parar e não quero deixar passar, eu não posso perder. Ele estica o que restou de seu braço, tentando alcançar sua espada. Hoshina começa a se sentir impotente, da mesma forma de quando era criança. Ele estava se afogando naquela dor e dizia: não agora. De repente o Kaiju 10 começa a rir bem alto. Ele começa a gargalhar. Percebemos que o traje Kaiju tinha um corte profundo, mas não o suficiente para atingir o corpo do vice-capitão. Hoshina volta à consciência e o número 10 dizia: cara, eu acabei de proteger você, vai me agradecer ou não? O Kaiju numerado olha para trás e Okonogi também estava surpresa. Hoshina então percebe que a cauda do traje foi destruída. Ele dizia: era só minha imaginação, minha mão direita ainda está aqui. Número 10 sacrificou a cauda para me proteger. Hoshina se prepara novamente para o combate e o número 10 gritava: agora, qual é a sua próxima ação, Hoshina? O vice-capitão fica assustado e se pergunta qual deveria ser sua próxima ação. O Kaiju 10 gritava: é isso mesmo, não perca o ritmo. Depois da defesa vem o contra-ataque, não é? Hoshina porém responde: qual é? Não temos como lidar com isso. E o Kaiju 10 fica furioso: eu não ligo pra isso, olha pra esse inimigo super forte aí na frente, não é o que você queria, não vai dar pra trás logo agora, não é? Eu sou os punhos e você é a espada. Enquanto estivermos vivos, vamos fazer o que quisermos e nos divertir juntos. Hoshina em seu subconsciente se vê como criança, ao lado do Kaiju 10, que agora era seu parceiro. Hoshina se pergunta o que o número 10 queria dizer com se divertir. O Kaiju numerado à sua frente parte para o ataque. Okonogi, com lágrimas nos olhos, grita preocupada com o vice-capitão. O Kaiju numerado desfere um poderoso golpe com sua espada Kaiju, causando uma grande destruição. Hoshina se defende, mas é arremessado para trás. Ele cospe sangue e se pergunta: por que será que não importa o quanto eu tenha perdido, nunca parei de praticar? Ele se lembra de quando era criança e foi derrotado por seu irmão, mas mesmo assim Hoshina continuou treinando sempre. Ele mesmo, ferido, se levanta mais uma vez e ao se lembrar de algumas pessoas dizia: por que será que não importa quem ficasse na minha frente, eu nunca parei de lutar? Ele se lembra de quando enfrentou um grande Kaiju apenas com suas adagas e também se lembra do rosto da Capitã Mina. Em sua consciência
consciência, o pequeno Roshina conversa com o Kaiju número 10. Para vencer meu irmão, o número 10 fala que ele está errado. Roshina agora estava com sua aparência atual e responde: é porque é tudo que eu tenho. Mas o Kaiju fala que ele está errado de novo. Roshina então diz: é para cumprir o meu dever como vice-capitão. E o número 10 dizia: você fazendo algo legal assim, até parece. Roshina então quebra aquela máscara e aparece vestido com traje de Kaiju. Ele se lembra de quando era criança e foi derrotado. Ele caiu no chão. Roshina se levantou e atacou seu irmão. O seu irmão, ao observar aquilo, sorri, e Roshina também estava sorrindo naquela luta. E finalmente ele tem a resposta: eu luto porque é divertido. O Kaiju número 10 neste momento ativa todos os seus músculos. Ele estava sério e se levanta. Ao abrir seu olho, ele dizia: acertou. Voltando à realidade, vemos o Kaiju inimigo atacando Roshina. Ele se defende mais uma vez, porém aquele era um golpe de forte impacto. Roshina novamente é lançado e o número 10 dizia: você consegue desistir assim? É capaz de largar tudo? O vice-capitão responde: é claro que não. Roshina se prepara para a batalha e o número 10 gritava: você tá se divertindo à beça. Soshiro Roshina se lembra do passado. Ele estava caído na frente de seu poderoso irmão. O pequeno garoto pega sua espada de madeira e então se levanta novamente. Vamos mais uma vez, ele dizia. Dentro da mente de Roshina, o Kaiju número 10 crescia cada vez mais. Ele estava a ponto de explodir. Enquanto isso, no mundo real, o Kaiju inimigo desfere outros golpes extremamente poderosos, devastando tudo na sua frente. Ele então observa o vice-capitão, que estava logo à frente. Roshina estava de pé, ao lado de uma das cápsulas que contém suas espadas. O número 10 estava sério. Ele então se lembra: 83%. Não importa o quanto a gente tente, nós nunca conseguimos passar desse nível. Há algo errado e estava na cara desde sempre. Nossas origens, nossos motivos nunca combinaram. Mesmo assim, é por isso mesmo que eu luto, por diversão. Eu sou simples assim. Ao perceber sua verdade, o vice-capitão sorri. Ele segura a espada e diz: então, eu não sou diferente de você, número 10. O Kaiju então responde: eu já te falei, eu e você somos iguais. O Konogi, naquele momento, percebe algo. Ela diz que isso é incrível. O poder liberado tinha estagnado nos 83%, mas agora subiu de uma vez e atingiu 97%. Roshina diz que mesmo assim, a luta está empatada. Com habilidades assim, ele vai se adaptar a qualquer ataque, sem dúvidas. Temos só uma chance. Se falharmos, já era. Entendeu, número 10? O Kaiju inimigo se prepara para atacar e Roshina nesse momento atinge o poder de combate em 100%. Ele dizia: vamos nos divertir um pouco. O número 10 responde: chega de papo. Roshina se prepara para avançar. Ele libera todo o seu poder. Arma numerada, número 10, poder total. Mesmo com as habilidades do Kaiju inimigo, podendo se adaptar a qualquer ataque, Roshina acredita que eles ainda têm uma chance. Por isso ele estava sério e agora ativou seu poder total. O Konogi e os outros cientistas ficam surpresos. Mas o que? Ele atingiu o 100. Roshina falava: número 10, eu tenho um plano. Leia a minha mente. O número 10 faz isso e então responde: olha só, pensou em algo bem curioso para um cara tão certinho. Eu gostei disso. O Kaiju inimigo se aproxima lentamente e Roshina dizia: se fizer qualquer bobagem já era. Então vamos nos divertir. O Kaiju numerado e o vice-capitão da terceira divisão se encaram. Ambos utilizam a mesma posição de batalha para atacar. Roshina parte para cima com todo o seu poder. O chão se quebra. O Kaiju numerado faz o mesmo. Ambos agora estão no raio de alcance um do outro. O Kaiju estava prestes a sacar sua espada, porém Roshina puxa sua espada primeiro. Em sua mente ele dizia: crie uma abertura para destruir o núcleo. Ambos desferem um golpe. Roshina corta o Kaiju numerado ao meio. Ele dizia: o que a gente precisa agora é de um golpe que ele não vai esperar. De repente o vice-capitão corre para as costas do inimigo. O Kaiju numerado fica surpreso. Roshina e o número 10 se preparam. Logo atrás dele estão duas cápsulas que se abrem.
Ele então pega duas adagas novas e se coloca em posição de combate. O Konogi e os outros ficam surpresos com aquilo. Eles estão sem palavras. E na cauda do traje, o Kaiju número 10 segura a katana. Sendo assim, eles formaram uma nova força de ataque. O Kaiju numerado corre para cima do vice-capitão e Hoshina se prepara para o combate. Ele se esquiva do ataque inimigo e corta o seu braço e abdômen. Nesse momento, o Kaiju número 10 ataca utilizando a cauda. Ele corta a perna do adversário. Hoshina continua lutando, ele ataca e corta e arranca os braços do adversário. Todos estavam tensos ao verem aquela batalha. E então o vice-capitão, junto da arma numerada 10, desfere um ataque extremamente poderoso. Essa é a sexta forma, corte óctuplo. O Kaiju inimigo é atingido por vários cortes de uma só vez. E em pensamentos Hoshina dizia, mesmo um ataque óctuplo com 3 espadas não devem dar conta de acabar com esse cara. O Kaiju inimigo se vira e já estava se curando. O Konogi gritava, droga, o inimigo se adapta muito rápido. E Hoshina pensava, isso é só para expor o núcleo dele, nada demais. Precisamos de algo mais inesperado, algo que ele não conheça. Nesse momento vemos que o corpo do Kaiju estava todo fatiado. Ele então cria vários braços para atacar de uma só vez. O vice-capitão ao ver aquilo dizia, esse é o verdadeiro golpe, sétima forma. O Konogi fica surpresa, essa é uma nova técnica. Hoshina se lembra das informações que passou para o número 10. É só um conceito, uma mera teoria furada, mas com você na sua força total, deve funcionar. 12 ataques rápidos em sequência, todos em um só ponto. Os músculos do traje de Hoshina começam a inchar, as veias no rosto de Hoshina aparecem, seus olhos ficam brancos. Técnica de corte de lâmina do estilo Hoshina. Sétima forma, ataque duodecimal. O vice-capitão começa a atacar e gritava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Todos esses golpes consecutivos foram suficientes para abrir o peito do inimigo. Os cientistas estavam perplexos e Hoshina ferozmente desfere o ataque de número 12. Ele mira no núcleo do Kaiju que acaba de ser exposto. Todo o poder de Hoshina estava naquele golpe. Porém, nesse momento, o Kaiju numerado consegue se proteger. Ele utiliza a cauda para se defender. O golpe de Hoshina é parado por sua cauda e o Konogi começa a suar frio. Ela dizia em pensamentos, mesmo com tudo isso, eles não conseguiram. Porém, de repente, ela escuta Soshiro Hoshina dizendo algo. Ele falava, ei Kaiju, eu venci. Parece que eu funciono melhor como um intermediário. Nesse momento, o Kaiju percebe que a cauda de Hoshina foi arrancada. O poder do número 10 estava concentrado na cauda, que gira rapidamente na direção do inimigo. Com isso, ele ataca pelas costas e perfura o núcleo facilmente do lado oposto. O Kaiju numerado não tem o que fazer. Soshiro Hoshina e o número 10 são os vencedores. Esse é o fim do Kaiju número 12. Não perca o próximo episódio de Kaiju número 8 aqui no canal. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.